Aleluia. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Há uma alegria muito grande, uma vez mais, poder assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Obrigado, pastor Alan, pela oração. Agradeço ao nosso bispo Rocha pela confiança, uma vez mais, me concedida de poder estar nesse lugar, ministrando. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer gente, mas é para a noiva de Jesus Cristo. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: eu não sei se você sabe, mas você é a noiva de Jesus Cristo. Em breve Ele vai voltar para te buscar. Aí fala: Ele vai me buscar também. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero ministrar ao teu coração uma palavra onde nós demos o título Jesus é a minha fortaleza. Abra sua Bíblia, se você pode, no livro de Mateus, capítulo 16. Leremos do verso 13 até o verso 19. Iremos fazer uma mensagem expositiva, temática. E eu tenho certeza que Deus continuará falando no nosso coração. Enquanto você acha, eu gostaria de informar que ainda temos alguns dos exemplares do meu livro lá fora. Você que não sabe, fevereiro desse ano, Deus me deu a graça de lançar esse livro com um título bem forte, que é uma pergunta: que reino é esse? E nesse livro nós falamos sobre o reino do medo, o reino da culpa, o reino da ganância. Falamos sobre o reino dos coaches, falamos sobre o reino do satanismo, o reino da magia branca, negra, e falamos sobre o reino de Deus. Deus tem falado ao coração de muitas pessoas, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao coração de cada um de vocês que adquirirem esse livro, amém? Que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Todos acharam aí? Mateus capítulo 16, versos de 13 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Verso 18 vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos irmãos, esse texto ele é muito interessante, porque na verdade ele traz a narrativa de Jesus quando ele está ali em Cesareia de Filipe. Na verdade, esse lugar de Cesareia de Filipe era um lugar cheio de altares pagãos, símbolos de uma idolatria, da idolatria que fazia referência a um culto chamado culto do imperador romano. Na verdade, esse é um ambiente carregado espiritualmente, onde a religião falsa, ela predominava aquela região. Nada tão diferente do que nós vivemos nos dias de hoje. E nesse contexto, Jesus, ele busca os seus discípulos no meio do seu diálogo, ele os questiona. Ele fala: o que as pessoas estão falando sobre mim? O que os homens estão falando sobre mim? Na verdade, Jesus estava querendo saber ali a percepção, primeiro, da sociedade de forma geral, mas depois ele também queria saber da percepção dos discípulos que estavam com ele. Diga: Jesus queria saber a percepção da sociedade de forma geral. Aqui tem um ponto muito importante. É verdade que a percepção da sociedade, muitas das vezes, em relação às nossas vidas, ela é até importante. Porém, aquilo que as pessoas falam a respeito de mim e de você, não necessariamente reflete aquilo que nós somos. Eu não sei se você percebeu, mas olhe para alguém e diga: você não é aquilo que dizem que você é. Você é aquilo que Deus projetou para que você seja. Você não é qualquer um, irmãos.
Você não é alguém que se deixa por aí à toa. Você é a menina dos olhos de Deus. Então, na verdade, Jesus, ele olha para os discípulos e está dizendo assim: o que estão dizendo sobre mim? Aqueles que não me conhecem, aqueles que não andam comigo, aqueles que me veem de longe, aqueles que até escutam sobre a minha história, mas nunca nem sentaram para tomar um café comigo. Mas só que depois que Jesus faz esse questionamento para com eles sobre a multidão, agora Jesus, ele olha de forma mais pessoal, mais direta, e Jesus fala: e vocês? E você? Como é que você me vê? Qual é a sua percepção a respeito do Filho do Homem? Em outras palavras, quem é Jesus para você? Aí eu pergunto: quem é Jesus para nós? Qual é a forma que nós estamos verificando a pessoa de Jesus ou entendendo a respeito da pessoa de Jesus? Porque no geral nós falamos: Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio, morreu numa cruz e depois ele ressuscitou, agora está à direita do Pai. Tudo bem, essa história é muito linda, mas a nível pessoal e intransferível, quem é Jesus para nós? Como que nós estamos verificando a pessoa de Jesus Cristo? Aí eles vão dizer, alguns diziam que o Senhor era profeta, ou um dos profetas, tu eras João, tu eras isso, tu eras aquilo. Na verdade, essa percepção deles, da multidão acerca de Jesus, diga multidão, acerca de Jesus era a mesma percepção. Eu não falei que não era para repetir, né? A culpa é minha. Acerca de Jesus era parecida com a percepção de Jesus de Jó, quando era apenas um religioso. Diga, multidão e religioso é quase a mesma coisa. Falam de Jesus, dão dízimo, vêm à igreja, não faltam ao culto, mas não entendem nada de Jesus. É desse jeito. Mas eu glorifico a Deus porque eu tenho certeza que nessa noite Ele reuniu aqui nesse ambiente, não foi a multidão, Ele reuniu os filhos. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Eu estou no lugar certo, Dinardes? Tem filho aqui? Tem filho aqui? Então nós estamos na reunião de filhos, homens e mulheres que entendem que são pecadores e pecadoras, mas precisam da graça, bondade e misericórdia de Deus. Por isso que a gente canta sem a graça de Deus. Eu não vou cantar, senão vai estragar tudo. Sem a graça de Deus, conhece? Só eu? É impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão falho ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Ela é nova, é mais ou menos de 80, alguma coisa assim. Fala, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da bondade de Deus. Nós precisamos do favor de Deus em nossas vidas. Por isso que nós precisamos conhecer esse Jesus Cristo todos os dias. Aí Jesus, ele vai responder para ele. Jesus vai dizer assim: e tu és Pedro. Em outras palavras, tu és uma pequena pedra, ou um fragmento de pedra. Aí depois Jesus, ele diz: e sobre esta pedra, não Pedro, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, essa declaração de Pedro, quando ele vai dizer que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ela é a base elementar para a fé cristã. Nós estamos aqui hoje porque nós temos essa convicção de que nós seguimos ao Cristo, porque o Cristo, que é o Messias, veio, morreu e ressuscitou, ele há de voltar. Essa é a base elementar para a fé da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não anda pautada em promessas de homens. A igreja do Senhor Jesus Cristo não anda buscando profetas e profetisas, revelações ou revelamentos. A igreja do Senhor Jesus Cristo está fundamentada na palavra que Pedro declarou há quase 2000 anos atrás: tu és o Cristo, o Redentor, o Libertador, aquele que morreu e ressuscitou, mas há de voltar para arrebatar a sua igreja. A nossa fé não é vã. Glória a Deus, aleluia.
A nossa fé não é vã. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o céu é real. Nós sabemos que nós não estamos aqui passando tempo. Nós somos peregrinos, sim, porque nós temos uma nação. Nós temos um lugar de descanso que está preparado para o Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E nesse tempo, queridos, em que nós temos atravessado tantos problemas, tantas dificuldades, conceitos deturpados, palavras de enganos, palavras que vão apontando para a emoção, e nesse tempo que há uma guerra global, onde conceitos que eram defendidos como base familiar estão sendo destruídos por alguns. E é num momento como esse, onde muitas pessoas estão esquecendo o propósito de suas vidas, onde muitas pessoas já vivem como aqueles que não têm esperança. Nós precisamos todos os dias ter em nossos corações impregnada essa verdade, que há um Cristo que morreu, que ressuscitou e que vai voltar. Nós não podemos abrir mão desse fundamento. Isso é fundamental para a igreja de Jesus Cristo. A resposta sobre quem é Jesus para nós, ela é aquilo que nos dá um direcionamento, ele é um balizador, ele é uma bússola para nós. Nós não podemos nos esquecer essa verdade, porque os dias são maus. As pessoas estão todos os dias por aí nos meios, nas redes sociais, nos tentando com palavras até adocicadas, mas só que a palavra de Deus vai dizer que são palavras que no final são caminhos, que no final são caminhos de morte. Por isso que o texto vai dizer: entrai pela porta estreita, aonde é espinhosa, aonde é difícil, aonde há choro, aonde há lágrima, aonde há tribulação, perseguição, mas nós sabemos que no final desse caminho há um céu de glória esperando a sua igreja. E nós iremos ouvir: vinde, benditos do meu Pai, receber como herança o que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Depois dessa introdução, eu preciso falar sobre alguns pontos aqui que são extremamente relevantes. Nós precisamos olhar para esse texto e no verso de número 13, nós vamos ver que tudo começa com a revelação de quem Jesus é. Porque, na verdade, quem Jesus é para nós define a qualidade de crente que nós somos. Ou se nós somos crentes, ou se nós somos espectadores, ou se nós assistimos Jesus de longe, ou se nós queremos Jesus perto de nós, ou se Jesus habita verdadeiramente em nós. Então, na verdade, tudo começa com a percepção de quem é Jesus. Pedro, ele vai declarar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa declaração, ela é extremamente poderosa, porque a palavra Cristo vai dizer: tu és o ungido. Pedro não estava dizendo: tu é um dos profetas, tu é um dos enviados. Ele vai dizer assim: tu és o ungido, tu és o Cristo, tu és o Messias de Deus. Você veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Tu vieste para restaurar, restabelecer a aliança que fora quebrada no Éden. Tu és o ungido de Deus. A minha pergunta é: como eu estou vendo Jesus? Eu o vejo como o ungido, ou eu vejo apenas como alguém que vai prover todos os milagres que eu preciso? Eu o vejo como alguém que precisa estar comigo todos os dias, porque é a razão do meu viver, é o ar que eu respiro, ou é apenas alguém como um amuleto que eu vou pedir para Ele quando eu tenho alguma necessidade? Aí ele vai dizer: tu és o ungido de Deus. Ele vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que foi prometido nas Escrituras Sagradas. Quando ele diz: tu és o Filho de Deus, ele está dizendo assim: tu não és um homem comum, tu és divino, tu és santo. Tu não tens as máculas que foram deixadas no ser humano por causa do Éden. Tu não tens o pecado adâmico que a sociedade tem. Tu és o Filho de Deus, tu és o ungido de Deus, tu és o nosso mestre amado, tu és um Deus que está sobre todos os deuses. A declaração de Pedro, embora fora curtas palavras, ela é carregada de verdades preciosas que muitas pessoas estão esquecendo e por isso estão andando longe do Cristo. Ele vai dizer o seguinte: ele vai fazer essa declaração, e quando ele vai dizer
que tu és o Cristo, aí Jesus vai dizer: quem te revelou não foi carne, porque uma revelação dessa não vem do homem. Enxergar Jesus como verdadeiramente Ele é, não é através da ciência, não é através de tecnologia, não é através de oratória, é através da presença do Espírito Santo que nos envolve, que comunica no nosso espírito. Aí alguém vai dizer: mas pastor, nessa época o Espírito Santo, ele ainda não tinha sido liberado. Eu estou pregando por analogia, porque naquela época, quando foi revelado isso, Deus comunica no espírito deles. É só porque a mensagem está na internet. Alguém vai dizer: o pastor pregou heresia. Aleluia. Pedro ali, ele representa os discípulos, e por extensão ele também está representando a igreja. Porque na verdade a verdadeira fé do crente, das pessoas, ela não nasce através de palavras humanistas, ela nasce através de uma revelação pessoal. Diga: revelação pessoal. Aí o pessoal vai dizer: mas pastor, e aquelas mensagens da internet, que quando eu não gosto eu troco de pregador? Elas são boas. Tem muita gente de Deus na internet, mas um pastor que dorme no Senhor, que há muitos anos ele me orientara, ele disse: essas palavras normalmente elas vão falar da nossa emoção, porque existe toda uma psicologia atrás dessa palavra, mas só que a comida que nós precisamos comer, ela não pode apenas ser contida de carboidrato. Diga: carboidrato dá energia, mas falta ferro, vitamina. Fala com o teu irmão: carboidrato não é bom não, irmão. Só um pouquinho. Você precisa de comidas que tenham substância. Porque o mundo, ele está dormindo no maligno. E muitas pessoas não estão entendendo que Jesus está voltando. Mas só que Pedro, ele vai falar sobre, nessas palavras dele, de uma revelação pessoal. Por isso que a Bíblia vai dizer: entra no seu quarto, dobre o seu joelho, fala com o seu pai que está em secreto, porque o seu pai que está em secreto, ele te vê, ele te ouve, ele sabe quem você é. Na verdade, quando nós olhamos para tudo isso, quando nós olhamos para esse contexto todo, nós podemos concluir nessa primeira parte é que o que nós precisamos é voltar à origem de tudo, à essência de tudo. Nós precisamos voltar ao início de tudo. E no início de tudo nós reconhecemos verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor. Nós reconhecemos verdadeiramente que sem Ele nós nada somos, nós nada podemos fazer, nós nada realizamos. As coisas que nós temos são boas, mas se nós não tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, nós iremos andar como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Fale para alguém que está do seu lado: Jesus está voltando. Isso não é história da carochinha. Existe uma segunda coisa aqui importante que está descrita no verso 18. Aqui está claro de quem é a igreja. Jesus, ele vai dizer assim: eu edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As pessoas às vezes podem até confundir, achar que a igreja é do pastor, ela é do líder, ela é do homem. Não, a igreja é do Senhor. Aí você vai dizer: pastor, quem é a igreja? São essas paredes maravilhosas aqui de alvenaria, são as pinturas. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você é a igreja, você é membro desse corpo. Então o texto está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra aquilo que Deus projetou para você. Os sonhos de Deus não vão morrer na sua vida. Os sonhos de Deus, eles serão realizados e todo mundo verá que é a glória de Deus sobre a sua vida, a sua história. Eu estou profetizando para você. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: não há mais jeito para mim.
ninguém me enxerga, ninguém me vê, eu não sou importante, as pessoas já falaram que eu não tenho valor, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos membros desse corpo que forma a igreja de Jesus Cristo, nós somos partícula desse corpo, queira o diabo ou não, aquilo que Deus projetou para mim e para você há de se cumprir em nome de Jesus. Foi o Senhor que falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E outra coisa que precisa estar claro para nós: nós temos um dono. Você tem um dono. Talvez você entrou aqui dizendo: mas pastor, o senhor não sabe como é que foi a minha semana, o senhor não sabe os desafios que eu enfrentei, o senhor não sabe das dificuldades que eu tenho passado. Realmente eu não sei, mas a Bíblia vai dizer que os olhos do seu dono, que é Jesus Cristo, é como chama de fogo, que penetra entre a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. O seu dono, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode todas as coisas, ele vê todas as coisas, e ele está em todos os lugares, e ele te contemplou, mesmo lá no finzinho de um quarto escuro, quando você chorava e falava: não há mais jeito para mim, e através do Espírito Santo de Deus, ele falou: continua campeão, continua campeã, eu já escrevi a sua história, e a história que Deus escreve, não há espaço para derrota. Então no final da sua história, ele já determinou: vencedor, vencedora, o deserto vai passar, a minha e a sua vida está fundamentada no Redentor, no Rei dos Reis, no Deus dos céus, no Senhor forte, no Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele vai dizer: eu edificarei a minha igreja. Jesus, ele é o arquiteto construtor da igreja. A igreja não é uma criação humana. Você pode até ver por aí brigas entre homens, mas só que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os homens passam, mas a igreja, ela permanece. O processo de Deus, quando Deus ele fala que a igreja era a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja dele, ele usa o imperativo ali, ele diz: a igreja é minha. Ele vai ser assim, ele vai dizer claro: não é do homem, a igreja é minha. Não foi o homem que projetou, ela é minha. Fui eu que derramei o meu sangue na cruz do Calvário por ela. Ela é propriedade exclusiva minha. Foi eu que marquei a história dela, ela é minha. A igreja é de Cristo. A igreja não é do homem. É Cristo que é o cabeça da igreja. A igreja não é de Paulo, a igreja não é de Pedro, a igreja não é dos apóstolos. Nós não somos dos homens, nós somos de Deus. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele continua edificando a igreja dele de geração em geração. Mesmo em tempo de crise, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo trabalhada. Mesmo em tempo de dificuldade, com perseguição ou sem perseguição, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo lapidada, preparada, adornada. Para quê, pastor? Porque em breve quantidade de tempo nós ouviremos um clamor. Aí vem o noivo e ele vai buscar a sua igreja adornada, preparada, que mesmo sem força não abriu mão da fé, mesmo pequenina, com muitas propostas erráticas, não abriu mão da palavra da verdade, mesmo muitas das vezes chorando e achando que não havia mais jeito, não abriu mão do evangelho da cruz. Aí vem o noivo e ele está todos os dias trabalhando na vida da sua igreja. Essa edificação é progressiva. Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando na nossa parte emocional, psicológica. Deus, ele está trabalhando em nós e por nós. Mas terceiro ponto que é importante nós destacarmos aqui, a Bíblia vai dizer no verso 18:
ele vai afirmar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a porta aqui dentro desse contexto bíblico, a porta ela vai simbolizar poder, estratégia, autoridade. Ele está dizendo o seguinte: o poder das trevas não predominarão sobre a nossa vida. Ele está dizendo assim: o poder das trevas, as estratégias do inferno não sobreporão aquilo que Deus já planejou para nós. O poder das trevas não vai sobrepor as promessas. O poder das trevas não vai sobrepor a sua família. O poder das trevas não vai sobrepor os sonhos de Deus em nós e para nós. O poder das trevas não sobreporá o poder de Deus para conosco. Porta significa autoridade aqui. Satanás não terá autoridade contra a igreja do Senhor. Por mais que o inferno tente, a palavra final é de Deus. Por mais que o inferno peleje, a palavra final é do dono da igreja. O diabo não tem legalidade contra a sua vida. Talvez você entrou aqui dizendo: mas pastor, estão fazendo trabalho A, trabalho B, a minha vida vai de mal a pior. Então está faltando apenas você dizer assim: o meu dono é Cristo, eu dou legalidade a Jesus Cristo. Feche os seus olhos em nome de Jesus, se você crê. Se você crê, diga: Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Nesta hora eu quebro, na autoridade que há no nome de Jesus, toda maldição hereditária sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha história. Todo pacto que fora feito por alguém ou por mim, eu revogo agora e firmo aliança com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para finalizar, diga: Satanás, tu não tem poder sobre a minha história, sobre a minha vida, porque a minha vida é de Deus. A minha história foi escrita por Deus e eu irei cantar o hino da vitória. Te adoramos, Senhor. A nossa história pertence a Ti. A nossa vida pertence a Ti. E as portas do inferno não prevalecerão. A palavra inferno vai dizer Hades, que representa o reino da morte. Satanás não tem poder sobre a morte e nem contra nós. E Jesus, ele está dizendo assim: quem é a morte? Onde está a tua morte? Onde está o seu agrilhão? Porque Jesus Cristo, quando ele morre e ressuscita, ele vai ao inferno, pega a chave do inferno, ele vence a morte. Por isso que nós cantamos: eu não vou cantar, ele venceu a morte. A morte não tem poder sobre nós. O inferno não tem poder sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Satanás não tem poder sobre nós, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo e nós estamos sendo edificados por Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está avançando progressivamente. Toque alguém que está do seu lado e diga: não recue. Deus não te chamou para recuar. Há um caminho para nós. Nós estamos indo, caminhando, cantando, chorando. Todos os dias, às vezes, apresenta-se um leão para conosco, mas às vezes vem... Eu esqueci como é que diz lá, vários leões, né, Matilde? Parece que vem a selva inteira. Mas se você não conseguir passar pelos leões, você vai passar sobre eles, irmão. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o nosso Deus não dormita, nem tosqueneja. Por isso que em Atos, na história da igreja, nós vamos ver essas perseguições, nós vamos ver esses problemas, essas dificuldades, nós vamos ver até falhas humanas, porém, isso não impede o agir de Deus em nós. Isso não impede de Deus realizar em nós aquilo que Ele tem de realizar. Nós somos chamados de corajosos, por isso que
Nos 300 de Gideões começou com 32.000, muitas pessoas afoitas, uma multidão grande. E eu pedi para você repetir multidão, porque a multidão ela está muito preocupada em ter as coisas, em ver os milagres, em ver as promessas, mas só que as pessoas que rompem com a multidão, ela não está satisfeita apenas com as promessas. Elas entendem que o mais importante não é ter as promessas, o mais importante é conviver com o dono da promessa. Nós não buscamos ao Senhor porque Ele prometeu nos dar bens, porque o nosso bem maior chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então os corajosos, eles rompem com a multidão, eles não querem apenas tocar no manto ou na orla de Jesus Cristo, eles falam: se assente comigo, Jesus, não vá embora, não me deixe só, eu quero caminhar contigo, eu quero permanecer contigo, porque Tu és a razão do meu viver. Coloca-se de pé, por gentileza. Nós somos chamados seres corajosos, irmãos. A vitória da igreja, ela é certa, mesmo em tempos de dor. A história da igreja e a vitória da igreja é certa, porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Mas só que nós vamos ver o quarto destaque, ele vai falar sobre a autoridade espiritual que é confiada à igreja. No verso 19, o texto vai dizer: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele vai dizer: eu edificarei e darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado no céu. A igreja tem autoridade. Pastor, tem autoridade para quê? A igreja tem autoridade para curar no nome de Jesus. A igreja tem autoridade para profetizar em nome de Jesus. A igreja tem autoridade para pregar sobre o nome de Jesus. A igreja tem autoridade para que no nome de Jesus o inferno saia e a vitória ela chegue. Curve sua cabeça. Quando o texto vai dizer chave, ela está falando sobre autoridade. Quando o texto vai falar sobre chave, ele está falando sobre algo que vem de Deus, sobre o governo de Deus. Quando o texto vai falar sobre chave, ele está falando de novos acessos, novos ambientes, paz, de amor e de bondade. Nós glorificamos o Seu nome nessa noite. Tu és o Senhor dessa igreja, Pai. Nós cremos, a Sua igreja tem crido, que Tu és a razão da nossa vida. Tu és a nossa torre forte. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso refrigério. Tu és o Deus que cuida de nós. Deus de amor e de bondade. Nós estamos vivendo dias maus, dias de dificuldade, de perseguições, de provações, dias de tentações. Mas como diz o tema desta ministração, Tu és a nossa torre forte, Tu és o nosso braço forte, Tu és o socorro da igreja, Tu és o nosso refrigério, Tu és o Deus que cuida da igreja, paz, de amor e de bondade. Nessa hora eu quero orar por cada um dos Seus filhos que adentraram por essas portas. Tu conheces, ó Deus, cada coração, cada mente, cada vida. Espírito Santo de Deus, Tu sabes, Senhor Deus, como saímos dos nossos lares. Tu sabes, Senhor, das lágrimas que rolaram no rosto dos Seus filhos. Tu sabes as palavras que eles ouviram antes de chegarem até aqui. Tu sabes, Senhor Deus, das palavras que foram faladas durante essa semana. Mas nós viemos aqui, Senhor, porque nós cremos em Ti. Nós cremos que Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o Deus forte, Tu és a confiança da igreja. Deus de amor e de bondade, eu Te peço nesta hora, venha sobre o Seu povo, venha sobre essa igreja, venha sobre este ambiente. Pai de amor e de bondade, Tu não nos chamaste, Senhor Deus, para a derrota. Tu não nos chamaste, Senhor Deus, para nós vivermos, Senhor Deus, de um lado para o outro, como pessoas perdidas, sem destino, sem rumo. Mas o Senhor nos vocacionou para algo grande. O Senhor nos chamou, Senhor, para marcarmos a nossa geração. O Senhor nos chamou, Pai de amor e de bondade, para nós vivermos uma história diferenciada,
O Senhor nos chamou, Senhor, para que nós pudéssemos viver no centro do seu amor, da sua vontade, do seu querer. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa noite, venha sobre cada coração, desfaça todo o poder das trevas, aonde não havia paz. Entre com paz, aonde não havia alegria. Entre com alegria, aonde estava havendo desunião, falta de amor. Que haja compreensão, entendimento, diálogo, ó Pai querido, de amor e de bondade. Eu te peço pela sua igreja, pelo seu povo. Abençoe o seu povo, Pai, em nome de Jesus.